Graça e paz a todos. De pé como estamos, por favor. Abra sua Bíblia lá no Evangelho segundo escreveu São João. Vocês estão alegres? Amém. Capítulo 2. Já recebi muito de Deus nessa manhã. Já recebi muito de Deus. Como é bom estarmos em um ambiente que a presença de Deus é reverenciada. Como é bom estarmos em um ambiente em que há predisposição para adoração. Por isso que eu lhes digo que estou com a minha alma cheia de alegria nessa manhã. Cheia de alegria. Capítulo 2. Quantos acharam? E ao terceiro dia fizeram-se umas bodas em Caná da Galileia, e estava ali a mãe de Jesus. E foi também convidado Jesus e os discípulos para as bodas. E faltando vinho, a mãe de Jesus lhe disse: não tem vinho. Disse-lhe Jesus: mulher, que tenho eu contigo? Ainda não é chegada a minha hora. Sua mãe disse aos serventes: fazei tudo quanto ele vos disser. E estavam ali postas 6 talhas de pedra para as purificações dos judeus, e em cada uma cabiam 2 ou 3 almudes. E disse-lhes Jesus: enchei as talhas. E encheram-nas até em cima. E disse-lhes: tirai agora e levai ao mestre-sala. E levaram. E logo que o mestre-sala provou a água feita vinho, não sabendo de onde viera, se bem que o sabiam os serventes que tinham tirado a água, chamou o mestre-sala ao esposo e disse-lhe: todo homem põe primeiro o vinho bom, e quando já tem bebido bem, então o inferior. Mas tu guardaste até agora o bom vinho. Jesus principiou assim os seus sinais em Caná da Galileia, manifestou a sua glória, e os seus discípulos creram nele. Amém. Feche seus olhos. Pai, obrigado pela tua palavra, Senhor. Obrigado pelo privilégio de mais uma vez meditarmos nas Sagradas Escrituras. Pedimos-te graça, direção, iluminação. Seja bondoso para com a tua igreja. Seja propício para conosco. Revele-se segundo te apraz. Nós precisamos de ti, em nome de Jesus. Antes de você tomar seu assento, olhe para 2 pessoas e diga assim: meu irmão, tu não serás envergonhado. Tome seu assento. Queridos, quando nós nos propomos a estudar sobre a vida de Jesus Cristo de Nazaré, logicamente nós nos voltamos para aqueles que são os textos sinóticos revelados, que tratam acerca da sua vida, a historicidade do seu ministério e dos seus milagres. Nós temos pelo menos 4 evangelhos que são tidos como evangelhos inspirados. Existem vários apócrifos, pseudoepigráficos, existem outros escritos, mas na Bíblia nós temos 4 evangelhos. Cada evangelho apresenta Jesus de um ponto de vista e de uma perspectiva totalmente diferenciada. Por exemplo, Mateus apresenta Jesus como sendo o rei dos judeus. Este é o enfoque de Mateus. Lucas, por outro lado, apresenta Jesus como o homem perfeito. E Marcos faz questão de mostrar Jesus como sendo o servo. Quando nós observamos João, ele tem uma premissa totalmente diferenciada, porque ele apresenta Jesus como sendo Deus. Ele tinha logicamente uma plateia, um grupo diferente, no qual ele queria lidar. Havia uma heresia na época, conhecida como gnosticismo, que confrontava a questão da encarnação. E João, ele quer exatamente confrontar esta heresia, mostrando que Jesus, ele era literalmente Deus encarnado. Se você observar, capítulo 1, versos 1 em diante, ele diz: no princípio era o verbo estava com Deus e o verbo era Deus.
Lá no verso 14 ele diz que o verbo se fez carne e habitou entre nós. Habitar ali é tabernacular, literalmente Deus, ele erigiu a sua tenda entre os homens, na pessoa de Jesus Cristo. Para que João consiga sustentar a tese que Jesus é Deus, ele utiliza-se de alguns artifícios, e dentre eles, em primeiro lugar, ele apresenta-nos 7 autoafirmações de Cristo como eu sou. Eu sou era uma expressão que não fazia parte do vocabulário dos judeus, porque eu sou era relembrar aquilo que Deus disse para Moisés lá em Êxodo 3,14. Quando Moisés está indo para o Egito, ele pergunta a Deus: quando eu chegar no Egito, irão me perguntar quem foi que te enviou, o que eu digo? E Deus disse: diga para eles que o eu sou te enviou. Por causa disso, o judeu temia utilizar esta expressão. E João, 7 vezes, ele mostra Jesus sem nenhum tipo de reserva, dizendo: eu sou a luz do mundo, eu sou o bom pastor, eu sou o caminho, a verdade e a vida, eu sou a porta das ovelhas, eu sou eu que falo contigo. Ele faz questão de apresentar-nos isso. Em segundo lugar, João também mostra-nos 7 milagres, ou melhor, sinais que apontam para a divindade de Cristo. E dentre os 7 sinais nós temos aquele que está contido no capítulo 2 do Evangelho segundo escreveu São João. Se tu observares, o capítulo 2 começa dizendo-nos que ao terceiro dia depois do quê? Ao terceiro dia, após o encontro de Jesus com Filipe, André, Natanael, havia uma festa em Caná da Galileia, que era um pequeno vilarejo, e a festa era um casamento. Casamentos orientais eram festas que duravam cerca de 7 dias. Eram festas que logicamente trazia consigo um gasto muito grande, um investimento muito grande, uma preparação gigantesca. Natanael era da cidade de Caná da Galileia, e é exatamente para aquele lugar que Jesus vai participar de um casamento, uma reunião social. Você consegue conceber Deus está no meio de um casamento? É isso que nós observamos aqui. Pois bem, a Bíblia nos diz, irmãos, que a mãe de Jesus estava lá, mas no verso 2 diz-nos o seguinte: Jesus foi convidado. Diga comigo, Jesus, bem forte, Jesus foi convidado com os seus discípulos. Eu já ouvi muita gente fazer afirmações de maneira bem taxativa. É correto, mas aqui eu quero fazer algumas observações e dizerem assim: nós precisamos chamar Jesus para os nossos planos, os nossos projetos, os nossos ideais, para aquilo que nós planejamos, idealizamos, colocamos no papel. Precisamos chamar Jesus para que Ele faça parte. Isso é verdade. Mas quando eu olho para o texto no capítulo 2, eu percebo que o objetivo não era chamar Jesus para que, se alguma coisa der errado, eu sei a quem recorrer. Perceba que existem pessoas que até dizem: eu vou chamar Jesus para a minha vida, porque se alguma coisa der errado, se alguma coisa não sair nos conformes, se alguma situação começar a caminhar por lugares tortos, eu tenho Jesus como se fosse uma espécie de apólice de seguro, porta dos fundos, que se alguma coisa der errado, se estiver pegando fogo, eu sei para onde correr. Mas não é isso que acontece em Caná da Galileia, até porque Jesus ainda não havia operado milagre algum. Ele não havia curado cego, ressuscitado defuntos, ele não havia restaurado ninguém, ele não havia multiplicado pães e peixes, e nem tampouco andado por sobre as águas. Não. Jesus, quando vai para Caná da Galileia e é convidado para Caná da Galileia, ele o é simplesmente pelo fato de a presença de Jesus é bem-vinda nesse casamento. A presença de Jesus é algo que nós queremos, que nós fazemos questão, que nós desejamos, que nós ansiamos, que literalmente nós não deixamos o nome dele fora da lista de convidados, porque eu quero a presença dele aqui.
não é porque Ele opera milagres, não é porque Ele abre portas, não é porque Ele cura, não é porque Ele multiplica, não é porque Ele restaura. Isso tudo é maravilhoso, mas eu preciso desejar Jesus na minha vida apenas porque a presença dEle é bem-vinda, apenas porque a presença dEle é desejada, apenas porque a presença dEle é o meu bem maior. Não importa, Ele pode até operar, e Ele opera, mas eu quero que Ele esteja presente, porque eu quero tê-lo ao meu lado, aqui diante de mim. Eu quero a presença dEle. Eu quero que você receba essa palavra nessa manhã. Aprendamos a nos relacionar com Ele exatamente tendo como pressuposto o fato de que a presença dEle é o que eu mais desejo. Jesus estava na festa, seus discípulos também, a sua mãe estava presente, e a Bíblia diz que lá para as tantas falta vinho na festa. O vinho era literalmente a mola propulsora daquela festa, era o combustível daquela festa. Falta vinho, logicamente, faltava o que movia, o que gerava alegria, o que literalmente mantinha-os ali reunidos e festejando. Nós não sabemos o porquê, não sabemos se excedeu o número de pessoas, se vieram outras que não foram convidadas, ou se talvez alguém errou na hora de planejar. Mas alguma coisa aconteceu, a falta se instaurou. Porque entenda, irmãos, às vezes nós até planejamos, até idealizamos, projetamos, colocamos no papel, mas de repente as coisas começam a caminhar por lugares dos quais nós não estávamos preparados. Às vezes você arquiteta tudo, vai para o papel, você pensa, idealiza, projeta, mas quando pensar que não, as coisas começam a caminhar por lugares tortuosos, e você diz: meu Deus, o que eu vou fazer? É em momento como esse que nós precisamos de Marias na nossa vida. É em momentos assim que nós precisamos de Marias, e precisamos também ser Marias na vida de outras pessoas. Por que eu digo isso? Porque Maria é alguém que, ao ter ciência da falta, ao invés de ela explicitar ou publicizar, ela leva a necessidade a quem pode resolver. Maria é alguém que compreende que a necessidade era uma espécie de chamada de Deus para ela se posicionar. Eu concordo com o reverendo Hernandes Dias Lopes quando ele diz que quando nós temos ciência acerca da falta de alguma coisa, nós nos tornamos diante de Deus responsáveis para pelo menos interceder por aquela causa. Quando você tem ciência de uma necessidade, de uma aflição, de uma demanda, é Deus te chamando para aquela peleja, é Deus arregimentando-te para aquela batalha, é Deus dizendo para você: eu quero te usar como instrumento de mudança neste cenário. Eu não sei se você já percebeu, mas quantas pessoas que fazem questão de te procurar, abrir o coração, partilhar das suas necessidades. Às vezes você até diz: eu não estou bem, mas as pessoas fazem questão e falam com você e ligam para você e dizem como está a sua vida, a sua casa, a sua família, o seu ministério, os seus filhos, e você diz: meu Deus, mas por que todo mundo me procura? É Deus lá de cima olhando para você e dizendo: eu conto com você nessa peleja, eu conto com você nessa batalha, eu conto com você nessa situação. Você pode muito bem seguir a sua vida, fazer vista grossa e dizer: eu não tenho nada a ver com isso, ou você pode pelo menos interceder por essa causa. E eu ouso dizer para você uma coisa: existem situações, existem cenários, existem realidades, existem circunstâncias que, se Deus não tivesse levantado pessoas para interceder, a situação teria tomado proporções com certeza terríveis. Mas Deus levanta pessoas, Deus levanta homens e mulheres que compreendam essa realidade. Eu quero dizer para você que Deus está desfazendo cenários de dores e angústias e aflição, porque Ele está te levantando nessa manhã e está dizendo: eu conto com você nessa peleja. A tua casa, o teu lar, a tua família, as circunstâncias que chegaram aos teus ouvidos, elas não tomarão proporção de morte, porque eu sou o Deus que te levanto.
Isso aqui me lembra Neemias. Neemias estava lá na fortaleza. Neemias era copeiro do rei. Neemias, entenda, Neemias não era garçom, irmãos. Neemias era copeiro. Em uma época que costumava-se atentar contra a vida de monarcas, através de envenenamento, o copeiro era alguém de muita confiança. Era alguém que provava a comida e a bebida antes do próprio rei. Neemias era esse tipo de pessoa, era uma espécie de confidente. Um dia Neemias recebe uma comitiva com Anani no palácio. E ele pergunta: como está Jerusalém? Como estão os meus irmãos em Jerusalém? Anani disse: Jerusalém está debaixo de opróbrio e vergonha. Muralhas derribadas, portas queimadas a fogo. Neemias poderia muito bem dizer: tudo bem, vou voltar a servir ao rei como de costume. Neemias não faz isso. Neemias predispôs-se, colocou-se na posição de intercessor. Por 4 meses Neemias orava. Por 4 meses Neemias intercedia. Por 4 meses Neemias buscava a face de Deus. Por 4 meses Neemias apresentava aquele povo. Por 4 meses Neemias estendia as mãos em direção a Jerusalém. Olha que coisa gloriosa. Semelhante à história aqui do capítulo 2, quando Maria sabe, faltou, ela vai logo a Jesus. Ela apresenta logo a Jesus. Então Deus está dizendo para pessoas exatamente a mesma coisa. Levante-se, não sejas indiferente. Não pense, não é comigo, não diz respeito a você, sim. E Deus quer te usar, Deus quer te usar, Deus quer te usar, Deus quer te levantar, Deus quer, através da sua vida, literalmente operar em circunstâncias que têm se levantado diante dos seus olhos. Por isso, levante-se, Deus conta com você nessa peleja. Maria leva até Jesus a demanda. E ao levar até Jesus, ela recebe a seguinte resposta: mulher, que tenho eu contigo, não é chegada a minha hora. A forma como Jesus trata não implica desprezo. Mulher era uma forma tão comum naquela época. Ele diz isso também depois de ressuscitado a Maria Madalena. Era muito comum, era habitual, era corriqueiro. Mas perceba que a resposta dele em dizer ainda não é chegada a minha hora, fala-nos de algo interessante. Porque embora Maria tenha nela a capacidade de levar a demanda até Jesus, ela não é dona da agenda de Deus. O intercessor, ele não é dono da agenda de Deus. O intercessor, ele não tem a capacidade de determinar e decretar coisa alguma. A sua responsabilidade é só levar a demanda até ele, é só apresentar a causa, mas ele vai fazer da maneira dele, da forma dele, do jeito dele, porque ele é Deus. É interessante que às vezes nós pensamos que o fato de intercedermos, nós podemos delimitar ou projetar a maneira como ele vai fazer. É igual aqueles homens que foram até Jesus, levaram alguém que tinha dificuldade na fala, e chegam para Jesus e dizem: Senhor, esse homem tem dificuldade na fala, olha, faz isso, isso e isso. Percebe, eles já vieram com o script pronto, eles já vêm com a rota traçada, eles já parece que sabem o caminho, mas o intercessor não manda, ele apenas apresenta, ele faz do jeito dele, da maneira dele, da forma dele, do tempo dele, porque ele é Deus. Ele é Deus. Maria, então, o texto não nos diz o porquê, mas ela percebe que Jesus ia fazer alguma coisa. O texto não nos dá detalhes. Ela chama os serviçais e ela diz para eles: façam tudo o que ele lhes mandar. Eu entendo uma coisa, aqui está sintetizado o viver cristão. O viver cristão é fazer tudo o que Deus manda, mesmo que o tudo pareça ilógico e absurdo. O viver cristão pode ser sintetizado em fazer tudo o que Deus manda, ainda que o tudo pareça-nos absurdo. Por que o Senhor diz isso, pastor? Simples. Eles precisavam de vinho, mas a ordem de Jesus é: encham as talhas de água. Eles precisavam de vinho, mas a ordem de Jesus é: encham as talhas de água.
parecia absurdo, parecia ilógico, parecia sem sentido, mas estar em um relacionamento com Deus é exatamente estar predisposto a isso, a fazer coisas que às vezes, humanamente falando, é absurda, fazer coisas e seguir direções que aparentemente não tem lógica, não tem sentido. É a mesma coisa que disse Deus para Noé, em um período que a Bíblia diz que não havia chuva sobre a terra, mas Deus chama Noé e diz: Noé, tome o meu projeto, construa uma arca, dê o tamanho, diâmetro, altura, tudo. E a Bíblia diz que Noé fez exatamente como Deus mandou, apenas isso. Ele não questionou, não indagou, não colocou a mão na cabeça e disse: Deus, isso é absurdo, não importa, obedeça a minha ordem. A mesma coisa que disse Deus para Josué: Josué, vocês vão enfrentar Jericó, cidade murada, 9 metros de altura, 6 de largura, mas a minha orientação é essa: rodeie a cidade 7 vezes, na 7ª vez vocês rodearão 7 vezes e vão tocar trombeta. Parece absurdo, parece lógico, parece sem sentido, mas a ordem é: faça tudo que Deus está mandando e ponto. Então entenda uma coisa: se você quiser fazer apenas aquilo que a sua racionalidade permite, você não está preparado para viver milagres da parte de Deus. Porque para viver milagres, muitas vezes nós literalmente faremos coisas que serão humanamente absurdas, ilógicas e sem sentido, mas é essa a característica de alguém que anda por fé. Os homens ficam confusos, mas quem faz tudo aquilo que Ele manda obtém resultados da parte dele. Certo dia, em uma determinada igreja, um jovem novo convertido, naquele vigor dos primeiros passos, ele chega de madrugada na casa do pastor e ele diz: pastor, Deus me mandou aqui porque nós temos que ir no centro da cidade hoje. O pastor se levantou-se da cama, pegou o carro e foi com ele para o centro da cidade. Chegando no centro da cidade, aquele jovem sai do carro. No meio da rua ele grita bem alto: Jesus te ama! Volta, entra no carro e o pastor fica furioso e diz: você me acordou só para isso? Para gritar para o nada? E eles voltam para casa. Anos depois, naquela mesma igreja, havia uma festividade e o pregador reconheceu, percebeu ou sentiu de Deus de dizer e disse: irmãos, deixe-me contar um testemunho para vocês. Há 10 anos atrás eu estava em cima de um prédio. Eu estava predisposto a lançar-me lá de cima, tirar minha vida. E eu dizia: ninguém me ama, ninguém me ama, minha família, meus amigos, todos me abandonaram, ninguém me ama. Se eu tirar minha vida, ninguém vai sentir falta. Quando de repente eu ouvi uma voz de longe, não sei quem foi, mas eu senti e eu ouvi uma voz que dizia: Jesus te ama. Jesus te ama. Aquilo foi o suficiente para que Deus alcançasse a vida daquele homem. Perceba, a direção parecia absurda, ilógica e sem sentido, mas quando Deus direciona, quando Deus guia, quando Deus conduz, quando Deus aponta caminho, Ele é o Deus que gera milagres, Ele é o Deus que muda cenário, Ele é o Deus que muda história, porque Ele é Deus. A Bíblia diz, irmãos, que eles enchem as talhas. E aqui tem algo em Jesus que eu acho formidável, porque Ele não manda parar a festa. Me seja sincero, talvez se fôssemos nós a operar este milagre, a primeira coisa que nós faríamos seria: parem a festa. Observem, isso aqui é água. Vejam agora, isso é vinho. Porque parece que é algo tão comum e natural esse sensacionalismo. Mas quem foi que disse que para Deus operar, Ele precisa de publicidade? Quem foi que disse que para Ele fazer milagres, Ele precisa esse estardalhaço todo? Quem foi que disse que para Ele operar milagre, Ele precisa parar a festa? A festa continua, mas sem outdoor, sensacionalismo ou publicidade. Lá no oculto Ele estava misturando as essências e gerando milagres.
mesmo sem ninguém perceber, compreender, entender nada, parecia que tudo estava corriqueiro, mas na surdina Deus estava gerando milagres. Eu não tenho dúvidas de que você não está vendo, contemplando, percebendo, discernindo, e você pensa que está do mesmo jeito, da mesma maneira, mas em silêncio Deus está gerando milagres, em silêncio Deus está trazendo a existência, em silêncio Deus está fazendo aquilo que você não imagina. Se eu fosse você, eu já estava de mão levantada recebendo essa palavra, porque Deus está dizendo: eu não preciso de publicidade, eu não preciso de sensacionalismo, eu não preciso de nada disso para operar. Ele é o Deus que faz, e faz da maneira dele. Você não viu, não percebeu, parece que tudo está normal, marasmo, mas Deus está dizendo: eu estou gerando, eu estou gerando, eu estou gerando, eu estou gerando. E se eu fosse você, eu já estava adorando a Deus nessa manhã, porque enquanto tu adoras, Deus é aquele que trabalha ao meu e ao teu favor. Não precisa parar a festa, não precisa parar o culto, não precisa parar, continua, porque Ele é o Deus que faz. Ele faz, e às vezes Ele faz exatamente isso, sem nenhum tipo de sensacionalismo. Eu me lembro que no livro de Esther, que é um dos livros que não aparece o nome de Deus no Antigo Testamento, certa feita, Amã recusa-se a curvar-se, Mardoqueu recusa-se a curvar-se diante de Amã. A Bíblia nos diz que este mesmo Mardoqueu descobre um plano nefasto contra o rei, quando Bigtan Teres tramavam matá-lo. E certa feita, Amã passa a noite toda preparando uma forca, e ele diz: amanhã de manhã eu vou ao rei e vou pedir para enforcar Mardoqueu. Aquela mesma noite, o Deus que pelo menos no texto não é explicitado, não aparece, ele vai lá no palácio e tira o sono do rei. O rei passa a noite todinha rolando na cama de um lado para o outro, de um lado para o outro. Naquela época era muito comum, quando havia angústia, os reis traziam as crônicas para lembrar das vitórias e acalmar e dormir. Ele disse: tragam-me as crônicas, os relatos das conquistas. E quando trouxeram, caiu no capítulo que dizia: um dia Mardoqueu deu livramento ao rei contra um plano de Bigtan Teres. Isso angustiou mais ele. Ele disse: o que foi que fizeram para esse homem? Qual foi a recompensa? Qual foi o retorno para ele? E disseram: nada, rei. Parece que caiu no esquecimento. O rei disse: eu sei o que eu vou fazer. De manhã logo cedo, quando ele sai do quarto, ele é antecipado por Amã, que diz: rei! Ele diz: calma, antes de você me dizer qualquer coisa, Amã, deixe-me lhe perguntar algo. O que deve ser feito para o homem que o rei se agrada? Amã pensa consigo: não existe nada que o rei se agrade mais do que eu mesmo. Não existe ninguém. Rei, prepara o melhor cavalo, coloca uma coroa, indumentária real, manda alguém sair na frente dizendo: é assim que se faz ao homem que o rei se agrada. A Bíblia diz que o rei olha para ele e disse: Amã, então faça exatamente isso. Pega Mardoqueu na porta do palácio, coloquem uma carruagem real, coloca a coroa na sua cabeça, indumentária real, e saia na frente puxando o cavalo e dizendo: é assim que se faz ao homem que o rei se agrada. A despeito de explicitamente não aparecer o nome de Deus, mas Ele é o Deus que trabalha no silêncio. Ele é o Deus que trabalha sem precisar de publicidade. E eu quero liberar essa palavra sobre a vida de pessoas aqui. Deus está dizendo para pessoas: tu não estás vendo nada, mas eu sou Deus que trabalho na tua vida. E se você acredita nisso, dê o melhor glória a Deus que você puder. Depois de misturar as essências, levam-na ao mestre Salas.
que era o responsável pela ordem da festa, e ao provar, ele entra em parafusos, porque ele percebe que o sabor era único, era diferenciado. Ele vai até o noivo e diz: noivo, em todos os lugares, a despeito da minha experiência, todos os lugares servem o vinho bom, depois servem o inferior. Você fez o contrário aqui, você serviu, deixou o melhor vinho para o final. Queridos, eu particularmente entendo que não houve quebra de decoro, script, e foi seguido à risca. Serviram bom, serviram inferior. A questão é que o vinho que o mestre Sala estava provando não era produto da terra, não era produto de baixo, não era produto dessa realidade, era fruto de milagre. E aquilo que vem de Deus, que vem das mãos de Deus, aquilo que é produto de milagre, sempre será superior a tudo aquilo que nós podemos alcançar aqui na terra. É por isso que ele entrou em parafusos. O que ele estava provando ali era literalmente milagre. Mas entenda, no verso 11, a Bíblia vai mostrar-nos duas coisas importantes que eu quero destacar para vocês. Por que é que, a despeito de termos a presença de Jesus, nós ainda enfrentamos situações como esta, de falta, de imprevistos, de situações que fogem da nossa capacidade de ordenar alguma coisa? Por quê? Tem duas coisas que são importantes aqui. Verso 11: Jesus principiou assim os seus milagres e manifestou a sua glória, e creram neles. Duas razões pelas quais faltou vinho em Caná da Galileia. A primeira delas é porque Deus queria manifestar a sua glória. Porque faltou vinho? Porque Deus queria manifestar a sua glória. Foi a mesma coisa que Jesus disse acerca da enfermidade de Lázaro. Esta enfermidade não é para a morte, mas para a glória de Deus. Só um Deus soberano é capaz de sacar bens maiores do meio das piores mazelas da nossa vida. Só um Deus soberano é capaz de sacar bens maiores do meio das piores circunstâncias da nossa história. Tem momentos da nossa vida, tem crises que passamos, situações, adversidades, intempéries, que nós começamos a dizer: Senhor, mas por que isso? Qual a razão? Meu Deus, eu não sei o que fazer, eu não sei como lidar. Mas entenda, tu serves a um Deus que é soberano. O final com certeza será para a glória do nome dele. O final vai corroborar para a glória dele. Eu gosto daquilo que disse Paulo em Romanos 8:28. Paulo disse: sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Olha o que Paulo diz. Paulo não usa aqui uma questão hipotética, não, uma conjectura hipotética, eu acho, eu imagino, pode ser. Não, ele usa certeza experimental. Sabemos, temos certeza, tenho convicção, não tenho dúvida, que todas as coisas sim, todas as coisas, a falta, a escassez, a porta fechada, a adversidade, a enfermidade, a luta, a perseguição, a falta de vinho, tudo isso coopera para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Deus está dizendo para pessoas aqui: hoje falta, mas o meu nome será glorificado. Hoje falta, mas eu serei glorificado no meio dessa crise. Você recebe essa palavra? Levante a mão para adorar a Deus nessa manhã. Deus está dizendo: eu serei glorificado no meio dessa falta. Oh! Ele usou aquele aparente desastre. Naquele contexto, se uma família preparasse uma festa e faltasse vinho, ela poderia até sofrer um processo. Lembre-se que a lei da hospitalidade era algo extremamente importante dentro do contexto oriental. Era tão importante que lá no Antigo Testamento, na época de Ló,
estando ele em Sodoma e Gomorra, e quando os homens ímpios rodeiam a cidade, ele se dispôs a dar suas filhas para proteger aqueles que estavam sendo recepcionados na sua casa. Tão sério era. Aqueles homens do caminho de Emaús, eles constrangeram aquele terceiro, dizendo: fica conosco, você não vai, porque era princípio. Então literalmente ele manifesta a sua glória, e a manifestação da glória dele livra aquela família de um vexame público, de uma vergonha pública. Perceba uma coisa, ele poderia ter feito: aqui nós não temos um milagre que tem como predisposto a cura de um cego, a restauração, a libertação. Não, é apenas a manifestação da glória de Deus, e Deus está livrando uma família de um vexame público. Foi por isso que eu comecei essa mensagem dizendo para pessoas aqui: talvez você tenha dito: pastor, se Deus não fizer algo, eu serei envergonhado publicamente, o nome dele será envergonhado, eu darei vexame publicamente. E Deus está dizendo de maneira direta para pessoas aqui: você não será envergonhado, eu vou manifestar a minha glória, eu vou estender as minhas mãos, eu vou operar milagres nesse cenário, e tu verás a minha mão de Deus agir. Diga para o seu irmão, diga: em nome de Jesus, meu irmão. Não diz com graça, em nome de Jesus. Levante a cabeça, porque tu não serás envergonhado. Segundo lugar, porque falta vinho em Caná. Verso 11, a parte B. E os seus discípulos creram nele. E os seus discípulos fizeram o quê? Creram nele. A falta, ela é uma excelente oportunidade para que nós cresçamos em relacionamentos com Deus. A adversidade é como se fosse a academia da alma. A luta e a dificuldade é o momento em que os bíceps e tríceps da nossa fé são exercitados. Você avança, você progride, você se torna diferente. Se não fosse tais circunstâncias, tu não eras quem tu és hoje. Mas estas situações têm forjado você, tem preparado você, tem te dado estrutura e condições e capacidade para enfrentar situações, N situações que virão. Mas só através dessas dores é que você está crescendo, aumentando, evoluindo e progredindo. Está doendo, mas está crendo mais. Está chorando, mas a tua fé está evoluindo. É da vontade de parar? Dá, mas você não é mais a mesma pessoa. Às vezes você, quando enfrenta certas situações, você até diz: isso é fichinha por aquilo que eu já passei, já enfrentei. Então Deus é tão especialista em fazer isso, que Ele permite a dor, a circunstância, a dificuldade, a aflição, mas Ele diz: eu te forjo, eu te preparo, eu te burilho, eu trabalho em você. Aqui, assim como o ourive que pega o ouro e na temperatura do fogo ele melhora, ele dá brilho, ele torna bonito. É assim que Deus faz conosco. É no meio da falta que a fé, ela sobressai, ela destaca, ela evidencia. Então, em nome de Jesus, aproveita este cenário de caos para crescer, para amadurecer, para avançar, para progredir. Tu não serás a mesma pessoa depois dessa crise. Eu me lembro que Jó, perceba, apesar de ser homem íntegro, reto, temente a Deus e que se desviava do mal, depois que ele passa toda aquela crise, perde tudo, irmãos. 38 capítulos sem ouvir Deus dizer nada para ele. É importante que vocês saibam que Jó não tinha um livro de Jó para ler. Ele não sabia o que estava acontecendo por detrás. Ele estava vivendo. Capítulo 38, depois de muito silêncio, Deus aparece. Quando Deus aparece, a gente pensa: agora Deus vai responder tudo que Jó perguntou. O Alan Brizotti, ele costuma dizer que Deus aparece, pergunta muito, não responde nada e resolve tudo. Esse é Deus.
lá no capítulo 42, verso 5. Verso 2, ele reconhece a soberania. Bem sei eu que tudo podes, nenhum dos teus propósitos pode ser impedidos. Quando Deus quer fazer, Ele faz e ponto, Ele é Deus. Mas no verso 5, olha o que Jó disse: antigamente com o ouvir dos meus ouvidos eu ouvia. Ou seja, o meu relacionamento com Deus tinha uma característica. O meu relacionamento era um relacionamento de segunda mão, no que diz eu ouvia, eu atentava, mas agora os meus olhos te veem. Eu cresci, eu evoluí, eu amadureci, eu progredi, eu não sou a mesma pessoa. Então, em nome de Jesus, aproveita. Faltou vinho, que é esse símbolo temático da alegria. Faltou, mas existe um Deus que está te mudando, moldando, trabalhando, e está dizendo: você vai sair diferente daí. Você vai sair daí mais maduro. Você vai sair daí mais cheio da minha presença. Você consegue até perceber um crente que está na luta, irmãos. É mais quebrantado, é mais humilhado. Eu me lembro de uma situação que eu passei na minha vida, que o culto começava de 5h30, 5 horas da tarde eu estava na igreja, ligando para o porteiro e dizendo: ninguém vai abrir a igreja hoje não, eu quero cultuar a Deus. Coração quebrantado, querendo mais da presença. É isso que Deus faz. Ele permite a dor, a angústia, a aflição, a adversidade, porque Ele diz: é a partir dela que eu gero em você coisas que você não alcançaria em lugar algum. Então, em nome de Jesus, é como disse o salmista: foi bom ter sido afligido, para que eu aprendesse a andar nos teus caminhos. Valeu a pena, não foi debalde, não foi em vão, não foi à toa. Deus está gerando crescimento em mim. Se você recebe essa palavra, levante as mãos para cima, abre a tua boca e por 10 segundos faz barulho de adoração a Deus nessa manhã. E enquanto tu adoras, seja visitado pela graça, pela presença, pelo Espírito. É Deus dizendo: receba graça, receba graça, receba graça, receba graça. Se tu podes, abre a tua boca, meu filho, abre a tua boca e adore a Ele, exalte a Ele, bendiga, enalteça, engrandeça, reverencie. Eu concluo com a observação do verso 11, quando diz assim: e Jesus principiou os seus sinais. Diga comigo: sinais. O que é um sinal? Um sinal é algo que aponta para além de si. Um sinal é algo que aponta para além de si. Ninguém, em sã consciência, estando na BR dirigindo, e ao observar uma placa que diz a 500 metros posto de gasolina, ele vai parar o carro na placa e vai dar a chave para alguém abastecê-lo. Ele sabe, ali é sinal. É algo que aponta para além de si. Transformação de água em vinho é sinal. Não é um fim em si mesmo. Sabe qual é o problema da nossa geração? É que a geração que pensa que as manifestações, elas são um fim em si mesmo. E basta Deus operar um milagre, e essa pessoa pega o milagre e vai-se embora. Basta Deus curar, pega a cura e nunca mais aparece. Basta Deus restaurar o marido e pensa que está bom e já vai embora. Ou o filho, ou o esposo, ou a esposa, enfim. E simplesmente não entende que isso é tudo sinal. Sinal aponta para além de si. Não fica com sinal, fica com aquele que manifesta os sinais. Não fica parado na placa, entenda que ela aponta para além de si. Aquele que já fez, aquele que já transformou água em vinho, ele pode fazer muito mais coisas. Se eles tivessem ficado aqui parado diante desse sinal, eles não desfrutariam lá na frente de multiplicação de pães e peixes. Eles não veriam Jesus acalmar tempestade. Eles não veriam Jesus curar cegos. Eles não veriam Jesus multiplicar pães e peixes. Eles não veriam aquilo que Jesus estava para fazer. Então, em nome de Jesus, abraça o que Ele faz, mas continua andando, continua andando, continua andando, continua andando, continua andando, porque Ele fará muito mais. Fica de pé em nome de Jesus. Ministério de Louvor, por favor, pode vir para cá. Pega na mão do teu irmão.
Você entendeu o que Deus disse para você nessa manhã? Eu quero convidar você a fazer o seguinte agora. Você estava inquieto porque não tinha como resolver. Você perdeu tanta coisa porque estava aqui, mas a sua mente estava longe. Mas o que eu vou dizer para você é o seguinte: continue o culto, porque Ele está agindo em silêncio. Pastor, eu deixei em casa situações que eu não sei como eu vou resolver quando eu voltar. Continua o culto. Pastor, tem situações que eu não sei nem como eu vou enfrentar. Eu não sei nem como eu vou me importar. Continua o teu culto. Enquanto você adora, Ele está misturando as essências. Eu vou te dar 30 segundos só para você adorar o seu Deus nessa manhã. Feche os teus olhos. Feche os teus olhos, feche os teus olhos. 30 segundos só de adoração a Deus. Abre a tua boca, crente, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, em nome de Jesus. Não para o culto, não para o culto, não para o culto, não para a adoração. Não para a festa, não para o louvor. Não para, não para, não para. Vai, 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 vai. Em nome de Jesus, abre a tua boca para adorar. Em nome de Jesus, abre a tua boca para adorar. Em nome de Jesus, abre a tua boca para adorar. Eu já posso ver pela fé. Ele está misturando as essências. Você não está vendo, mas Ele está misturando as essências. Você não está vendo, mas Ele está trazendo a existência. Você não está vendo, mas Ele está operando. Então não para, não para, não para, não para, não para. Levante a mão dessa pessoa mais alto que você puder. Em nome de Jesus, abre a tua boca e adore a Ele nessa manhã. E enquanto você adora, seja cheio da graça. Seja cheio da graça. Seja cheio da graça. Aramandaia sorebecanta labaia sai. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus, toda a cadeia seja quebrada agora. Seja livre e receba a alegria de volta. Adora. Oh, cante. Bem sei eu que tudo pode. Bem alto. Nenhum dos teus planos podem se frustrar. A vontade é tua e a minha vida em tuas mãos está. Nenhum dos teus planos podem se frustrar. Nenhum dos teus planos podem se frustrar. Não se frustrarão, não se frustrarão. Diga bem alto. Os planos de Deus ninguém impedirá. Pode o vento soprar, a terra pode se abalar, mas os planos de Deus ninguém impedirá. Quando passares pelas águas, eu estarei contigo, filho. Quando passares pelo fogo, ele não te queimará. Pois eu estou contigo, filho. Eu estou contigo, filho. Eu estou contigo, filho. Eu estou contigo. Escuta só. E se teu barco parecer que vai naufragar, está balançando pra lá e pra cá, está causando medo em teu coração, está causando dúvida. Mas olha só quem vem aí, andando sobre as águas. Parece que é Jesus, andando sobre as águas. Está dando uma ordem para o vento. Sou eu dono do tempo, sou eu dono daqui, sou eu dono de lá. Sou eu, sou eu, sou eu, sou eu. Não se frustrarão. Receba a alegria do Espírito Santo de Deus na tua alma nesta manhã.
pode o vento soprar, a terra pode se abalar, mas os planos de Deus ninguém impedirá. E se teu barco parecer? E se teu barco parecer que vai naufragar, bem forte a igreja, está balançando pra lá e pra cá, está causando medo em teu coração, está causando dúvidas, cadê mas Jesus? mas olha só quem vem aí, andando sobre as águas, parece que é Jesus, andando sobre as águas, está dando uma ordem para o vento. Sou eu dono do tempo, sou eu dono daqui, sou eu dono da mar, sou eu. Levante a mão, levante a mão, levante a mão, levante a mão. Perceba ele se manifestando no meio dessa crise e dizendo pra você: eu estou no controle de tudo. Ela mandaia sai. Os planos de Deus. Há uma presença tão gloriosa do Espírito Santo de Deus aqui, meu filho. Seja renovado em nome de Jesus nessa manhã. Você que é batizado com o Espírito Santo de Deus, você tem liberdade para falar línguas espirituais nesse ambiente. Seja visitado pela graça de Deus agora. Ela mandai a sai. Dê uma linda salva de palmas ao Senhor. Aleluia. Queridos, em nosso meio tem alguém que não é evangélico ainda, está afastado dos caminhos do Senhor. Levante a sua mão se tem. Tem alguém que está nos visitando, está afastado, nunca fez uma aliança com o Senhor? Levante a sua mão, por favor, se tem. Tem alguém, pastor? Eu já caminhei, já fiz parte, mas me distanciei. Tem alguém? Tem uma pessoa ali atrás, tem algumas pessoas. Quer entregar sua vida ao Senhor, meu filho? Então vem para cá. Onde está a segunda pessoa? Onde está a segunda pessoa que não quer sair daqui sem de fato colocar sua vida nas mãos do Senhor? Onde está a segunda pessoa? Saia do seu lugar. Você não pode perder essa oportunidade. Não. Mais uma pessoa no YouTube. E uma pessoa no YouTube também se entregando para o Senhor Jesus. Você que nos acompanha através dessa plataforma, se tu queres também aproveitar esse momento, então sinaliza, porque Deus está te dando oportunidade nessa manhã. Em nosso meio temos mais alguém? Temos mais alguém? Onde está mais uma vida para o Senhor? Onde está a próxima vida que, pastor, não quero sair daqui do mesmo jeito? Estendam as mãos, vamos orar. 2 vidas, é isso? Vamos orar. Deus, mais uma vindo ali, aplauda o Senhor. Ele não desiste. Isso, maravilha. Aleluia. Não importa quem você Se tem mais, vem pra cá, irmãos. Não perde essa oportunidade. Não importa o que você não fez. Deixa para depois. Jesus conhece o seu interior. 4 também. vidas, 5 vidas. 5 vidas no YouTube, irmãos. Não, vou dizer de novo, 5 vidas. Mas mais uma? É isso? Mais 2, que maravilha. É manhã de festa. Quem pode glorifica a Deus. Se na escuridão da noite, se quiser, vem que dá tempo ainda. Não perde. Não deixa para depois. Glorifica o seu Deus nessa manhã. Ele não desiste. Glorifica o seu Deus nessa manhã. Louve a Ele. Se alegre na presença dEle. Ele compreende o seu
amor tão grande assim. Ele não desiste de você. Ele não desiste. Ele se importa com você. Ele compreende o seu caminhar. Nunca vi amor tão grande assim. Estendam as mãos. Pai, muito obrigado, Senhor. Obrigado por essas vidas, Deus, que vieram ao teu altar. Muito obrigado. Senhor, fortaleça-os, dê graça, sustente, mantenha-os firmes.